pessoal, tudo bom? Pessoal, eu vou falar um pouco de matrizes, tá? Matrizes na matemática, quando a gente fala em matrizes, nada mais são do que tabelas. Um exemplo disso são a planilha de Excel, né? Quem já mexeu com Excel vai ver ali que tem as linhas, tem as colunas. Uma planilha de Excel é uma grande matriz, uma grande matriz. Também, se você pegar a tela do seu celular, a câmera, ali também tem uma matriz embutida. Câmeras digitais, a tela do computador, um jogo de batalha naval, tudo são exemplos de matrizes que a gente usa. A gente também usa na robótica, quem for fazer mecatrônica ou engenharia, mecânica, por exemplo, vai se deparar com a matriz ali, porque a matriz é a básica, é a base ali da robótica. E são alguns exemplos, tá? As matrizes permitem uma visualização simplificada e global do cruzamento de duas ou mais informações quando você estuda um ou mais objetos, né? Por exemplo, se você pegar uma tabela de campeonato de futebol, né? Ali tem os times de futebol, tem os jogos, tem as vitórias, tem as derrotas, né? Tem os pontos ganhos. Ali, naquela tabela, a gente pode extrair diversas informações só com o cruzamento de dados, tá? Isso aí é um outro exemplo. Então, as matrizes estão bem presentes no nosso dia a dia, né? No nosso cotidiano. Bom, representação de uma matriz. Quando a gente representa uma matriz A, M por N, significa o quê? Esse M aqui de Maria significa o número de linhas. E esse N aqui, ó, minúsculo, significa as colunas. Então, uma matriz A, N, M por N, significa M linhas e por N colunas. Tá? Uns exemplos aqui de notações, ó, a matriz A e J, 2 por 2. Significa o quê? A matriz A, esse A e J, pessoal, é um elemento, tá, da matriz, tá? 2 por 2 significa duas linhas e duas colunas. A matriz B, B e J, 3 por 2 significa o quê? Três linhas e duas colunas. Matriz C, C e J, 2 por 4 significa o quê? Matriz C com duas linhas e quatro colunas, tá? E assim por diante. Pessoal, esse I e esse J, o I sempre representa o número de linhas. O J sempre representa o número de colunas, tá bom? Então, esse C e J é cada elemento da matriz. Você vai pegar a localização desse elemento aqui, tá bom? Bom, tipos de matrizes. A gente tem vários tipos. A gente tem matriz linha, matriz coluna, matriz quadrada, matriz identidade, matriz inversa e etc. Tem outros tipos. A matriz linha, pessoal, é quando você tem só uma linha, né? Por exemplo, uma matriz 4 por 1. Então, é uma matriz que tem quatro linhas e uma coluna. Ou melhor, uma matriz linha, né? 1 por 4. Uma linha e quatro colunas, tá? É uma matriz linha. Uma matriz coluna é uma matriz 4 por 1. Por quê? Ela vai ter quatro linhas e uma coluna. Uma matriz quadrada. Esse caso aqui, ó, 2 por 2. Tem duas linhas e duas colunas. Ou 3 por 3, três linhas e três colunas. Ou 4 por 4, quatro linhas e quatro colunas. E assim por diante. Isso é uma matriz quadrada. Uma matriz de identidade, tá? É quando tem uma matriz, a matriz que tem uma diagonal composta de zeros, tá? Essa aí é a matriz de identidade. E a matriz inversa, e etc. Depois a gente vai ver alguns exercícios desses casos, tá bom? Eu coloquei aqui uns exemplos, né? Ó, vamos escrever as matrizes. Então tem aqui, ó, o item A, a matriz A e J, 2 por 2. Tá ok? A e J é igual a 2i mais J.
Então, essa aqui é, vamos dizer assim, a lei de formação, né? Tá? Para eu formar essa matriz aqui, 2 por 2. Bom, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu tenho que montar a matriz que eu quero, né? Se é uma matriz 2 por 2, então são duas linhas e duas colunas, ó. Então, eu vou pegar eu vou ter quatro termos, quatro elementos, tá? Se você multiplicar aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Vou ter quatro elementos, ó. Então, eu vou ter o A11, o A12, o A21 e o A22. Esse A11 aqui significa que esse elemento está na primeira linha e na primeira coluna. Esse outro elemento aqui, A12, significa que ele está na primeira linha e na segunda coluna. Esse elemento aqui, ó, A21, significa que ele está na segunda linha e na primeira coluna. Esse elemento aqui, ó, A22, significa que ele está na segunda linha e na segunda coluna, ok? Bom, montando aqui os meus elementos, agora eu vou ter que achar cada um deles, né, para poder formar a matriz. Então, ó, usando essa lei de formação aqui, esse A11, jogando aqui nessa formulinha, significa o quê? Ó? Esse 2 está multiplicando aqui a letra, tá? Então, 2 vezes 1, por que 1? Porque o I aqui, ó, esse I é 1, ó. Então, 2 vezes 1, mais 1. Por que de novo 1? Porque o J aqui também é 1, ó. Tá? Então, o I é 1, o J é 1. Então, eu só substituir aqui na formulinha. Então, ficou assim, ó. 2 vezes 1, 2, mais 1, que vai dar 3. Que é o nosso 3 aqui, ó. Esse primeiro elemento aqui. O A12, que é o próximo aqui, ó. Então, 2 vezes 1, por que 1? Porque o nosso I aqui é 1. Mais 2, por que 2? Porque o J é 2, ó. Tá? Então, fazendo as contas, vai ficar assim, ó. 2 vezes 1, 2, mais 2, igual a 4. Então, ficou esse elemento aqui, ó, o A12. Agora o A21. Mesma coisa, vem aqui na formulinha. 2 vezes 2, por que 2? O I é 2. Mais 1, por que 1? Porque o J é 1, tá? 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Esse outro elemento aqui, ó. O último elemento que é o A22. Mesma coisa, ó. 2 vezes 2, o I é 2, o J também é 2, ó. Mais 2. Fazendo as contas, ó, 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Pronto, achei já todos os elementos, ó. Então, tem que colocar na ordem, tá? De cada elemento, tá? Então, é 3, 4, 5 e 6. E tá pronta a minha matriz. Outro exemplo aqui, ó, item B. Eu quero achar uma matriz B, que é igual a BIJ 2 por 3. Tá? 2 por 3. Então, é 2 linhas e 3 colunas. Onde B e J é, ó, I ao quadrado, se o I for menor que o J. 0, se o I for igual a J. E J ao quadrado, se o I for maior do que J. Ok? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é montar a minha matriz aqui genérica, né? Com 2 linhas e 3 colunas, ó. Então, ó, B11, B12, B13. B21, B22 e B23, tá? Ó, primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna, porque são 3 colunas. Ó, B21, segunda linha, primeira coluna. B22, segunda linha, segunda coluna. E B23, segunda linha e terceira coluna. Bom, feito isso, agora eu vou pegar aqui as formulinhas e começar a montar minha matriz. Então eu pego o B1, ó, B11, o I é igual a J, tá vendo? Ó, o I é 1, o J é 1.
Então, ó, se o i igual a j, ó, então o elemento é igual a zero. Ó. Não precisa nem fazer conta, né? Só raciocinar. Se o i é igual a j, o elemento é zero. Então, nosso B11 é zero. O próximo, ó, B12. B12. O i é menor do que o j, né? O i é 1 e o j é 2. O i é menor que o j. Então, a gente vem aqui, ó. I menor que o j. Se o i é menor que o j, então eu vou fazer o i ao quadrado. O i não é 1, ó. O i é 1. Então, i ao quadrado. Então, 1 ao quadrado é 1, tá? Mas já achei o outro elemento, o B12. Próximo, o B13. B13, o i é 1 e o 3 é j. E o j é 3. O i é 1 e o j é 3. O i é menor do que j. Ó, se o i é menor que o j, então o elemento é i ao quadrado. Então, i ao quadrado. Ó, o i é 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado, 1, igual a 1. Então, já achei outro elemento aqui. O próximo, ó, B21. Agora, ó, o i é maior do que o j. O i é 2 e o j é 1. Então, o i é maior que o j. Se o i é maior que o j, então eu vou fazer j ao quadrado. J ao quadrado, ó, o j é 1. Então, 1 ao quadrado, 1. Já achei outro elemento. O próximo, B22. O i é 2 e o j é 2. São iguais, né? Se o i é igual a j, então o elemento vai ser igual a zero. Ó. Então, B22 igual a zero. Próximo, B23. O i é 2 e o j é 3. O i é menor do que o j. Se o i é menor que o j, ó, i menor que o j, então o meu elemento é i ao quadrado. I ao quadrado, então 2, o i é 2, ó, e 2 ao quadrado é igual a 4. O elemento é 4. Pronto, já achei os elementos da matriz, agora é só montar. Ó, nessa ordem, tá, pessoal? Tem que colocar na ordem. Então é 0, 1, 1, ó, 0, 1, 1, 1, 0, 4. 1, 0, 4. E tá pronta a minha matriz. Ok? Então é isso, basicamente ó, esse é o início, né, da matéria de matrizes, tá? Para quem não tinha visto os vídeos ainda que foi postado no Drive, né, do YouTube, aí já tem mais essa aulinha aqui para vocês, para ajudar aí na resolução das atividades, ok? Tá bom? Então qualquer dúvida vocês podem perguntar aí no grupo, tá? Quem tiver meu contato pode me contatar, ok? Até já, pessoal. Um abraço. Até a próxima, tá?